Hoje a gente fala um pouquinho sobre os diagnósticos. Todos os dias eu presencio aqui dentro da minha prática clínica ou até mesmo hospitalar pacientes que chegam com diagnósticos fechados, outros com diagnósticos em dúvida ainda, que ainda não foram definidos. E eu fico observando a reação de cada uma daquelas pessoas, porque a maioria delas chegam pra gente de uma forma bem debilitada, bem sensível, achando que não tem mais solução, que não tem mais jeito. E é pior os casos ainda quando é uma doença crônica ou uma doença que não tem jeito, né? Não tem solução dentro da medicina, né? E aí eu paro e analiso como que cada um recebe esse diagnóstico, como que cada um reage a essa mudança drástica na vida, né? E eu digo que o diagnóstico, ele é o fim, sim. Você vai ficar abismado do que eu falei, mas é o fim para as coisas velhas lá do passado, é o fim para mudanças, né? Mudanças que tem que acontecer na vida de alguma forma. É o fim para aqueles estilos que não eram saudáveis na sua vida, no seu cotidiano. É o fim para aquela alimentação errada, para aquele sedentarismo. É o fim de muitas coisas que estavam atrapalhando a tua vida. Porque, querendo ou não, a maioria desses diagnósticos são coisas que o indivíduo ele fez a vida toda de uma forma errada, se alimentou errado, dormiu errado, trabalhou demais, foi ansioso demais, preocupado com coisas que nem tinham acontecido ainda. Então, de uma certa forma, isso é consequência, né, do estilo de vida que a pessoa levava, né? Ou geneticamente, né, também, como a gente já vê muitos casos diagnósticos, né, relacionado à genética da família. Então eu digo assim que o diagnóstico ele é o fim, mas o fim para ter um novo começo, um começo de uma vida diferente, uma vida mais regrada, uma vida mais baseada na minha autovalorização. Eu digo que é uma forma talvez de eu ter um encontro comigo mesmo. É como se eu estivesse tão distante de mim mesma há muito tempo, e quando eu percebo que eu consigo despertar essa minha consciência e ver o quanto que eu estava longe de mim mesmo, eu consigo retornar e ter este encontro para analisar o que está aqui dentro, o que precisa ser modificado para que eu tenha uma melhor qualidade de vida. Então não adianta muitas vezes o paciente chegar para você aqui com um diagnóstico de algo crônico, se ele não consegue acreditar nele mesmo, no próprio potencial que ele tem. Então, para a gente ter um resultado satisfatório dentro do nosso trabalho que a gente faz, a gente precisa também dessa colaboração otimista desse indivíduo. A gente precisa olhar dentro dos olhos e passar essa confiança para ele, de que ele vai conseguir de alguma forma. Porque a maioria das vezes, nós profissionais somos treinados num paradigma da ciência, da ciência do cuidar, muito voltado para o automático. E às vezes o teu paciente só quer que você pare e olhe dentro dos olhos dele e ouça a história dele, ouça o que ele está sentindo, o que ele está passando, quais as perspectivas dele diante desse diagnóstico. E às vezes só o fato de você sentar e ouvir a história e ouvir essas aflições já tira uma carga muito grande dele, já dá um alívio intenso. Então eu digo, nós temos que ter um atendimento mais humanizado, não podemos ser no robotizado, no automático, não, porque isso daqui é vidas. Essas vidas que chegam pra gente com diagnóstico, elas têm coração, ela tem emoção, ela tem família, ela é o amor de alguém. Então eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que cuidar bem dessa pessoa. A gente tem que se colocar no lugar do outro, essa maturidade emocional de se colocar no lugar do outro. Como que eu gostaria de ser cuidada, como que eu gostaria de ser tratada, como que eu gostaria que me consultassem, que me dessem um diagnóstico, que me tratasse, propôs um plano de tratamento eficiente. Então eu acho que muitas vezes falta um pouquinho dessa maturidade, né, nos próprios profissionais, né, para poder entender esse lado, né, esse lado humanizado desse indivíduo. E é bem interessante porque a gente acaba aprendendo também no dia a dia, né? A gente aprende a dar valor a coisas mínimas que às vezes a gente nem se importava. Eu tive uma experiência bastante significativa
há uns dias atrás, é que um paciente ele tinha uma doença renal crônica, né? E a gente conversando lá, conhecendo um pouquinho da história, eu perguntei qual que era o maior sonho dele. E por incrível que pareça, ele falou que o maior sonho dele era poder beber um copo de água, algo que ele não fazia há muito tempo, né? Então aquilo me chocou, porque às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente não ingere líquidos suficientes, não se alimenta bem, e quando a gente chega àquele limite ali, quando recebe aquele diagnóstico, e você tem que limitar tudo isso daí na sua vida, você começa a dar valor àquelas coisas que antes não tinham um significado especial. Então são esses pequenos detalhes que fazem diferença na nossa vida. Eu acho que a doença, de alguma forma, ela vem para você despertar, para você fazer essa busca interior e conseguir entender o que levou você a chegar a este ponto, o que levou a desenvolver esse diagnóstico. E às vezes tem pessoas que elas não vão saber enfrentar isso de uma forma positiva, elas vão achar que aquilo ali é o fim de tudo, que acabou, que não tem mais solução, e não é assim. Não é. O diagnóstico é um recomeço para tudo. Ele é um recomeço de vida, um recomeço de estilo de vida, de qualidade de vida para este indivíduo. Então a mensagem que eu deixo hoje para vocês é: se você já teve um diagnóstico, ou se você é um profissional que trabalha nesta área, né, que sejam mais humanizados, sejam mais atentos, olhos nos olhos dos seus pacientes, dos seus clientes. Se veja naquela pessoa, tenha o amor, né, o amor pelo próximo, né, a compaixão pelo próximo, né, saber ouvir, saber dar o direcionamento para aquela pessoa e nunca tirar as esperanças, as perspectivas que essa pessoa tem no tratamento. Então essa é a mensagem que a gente deixa para vocês hoje, e até a próxima. Um forte abraço.